Muy buenas noches. Muito boa noite. Buenas noches. Boa noite. Bueno, es un gozo y un gran placer estar aquí en esta noche. É uma grande alegria, um grande prazer estar aqui nessa noite. Creo que era una de las pocas congregaciones que nos faltaba visitar de la región. Creio que era uma das poucas congregações que nos faltava visitar. Y la verdad que estamos muy agradecidos al Señor E a verdade é que nós estamos muito agradecidos ao Senhor por ver su obrar en medio de la iglesia, por ver o seu operar, o seu trabalhar em meio à igreja, por ver lo que Él está haciendo en nuestra generación, por ver aquilo que Ele está fazendo em nossa geração, con personas como usted, con personas como yo, com pessoas como você e como eu, personas simples, pessoas simples, comunes. comuns. La mayoría de nosotros no sobresalimos de la media, A maioria de nós não sobressai a média, não ultrapassa a média, pero el Señor está siendo visto y manifestado. mas o Senhor está sendo visto e manifestado. Y ese es el misterio del Evangelio, E este é o mistério do Evangelho, que Dios tomó de lo necio, de lo vil de este mundo, que Deus tomou do nécio e do vil deste mundo, personas hundidas en pecado, pessoas que estavam presas em pecados, y nos ha hecho instrumentos de su gracia y de su verdad a nuestra generación. e nos fez instrumentos da sua graça e de sua verdade na nossa geração. Independientemente del lugar donde nacimos, Independentemente do lugar onde nascemos, del lugar donde estamos do lugar onde estamos y aquello que representamos, e a quem representamos. somos escogidos por Dios para una hora como esta. Nós somos escolhidos por Deus para uma obra como esta. Y es un privilegio E é um privilégio el poder verles, poder ver-lhes, conocerles, conhecer-lhes ver el obrar de Dios e ver o trabalhar do Senhor en esta región. nesta região. Quiero compartir con ustedes por las próximas 5 horas y media Eu quero compartilhar com vocês pelas próximas 5h30. Quiero compartir un tema que me parece muy interesante Quero compartilhar um tema que me parece ser muito interessante. y espero en el Señor que podamos salir todos de este lugar con lo único que necesitamos: E espero no Senhor que possamos sair deste lugar com a única coisa que necessitamos, su palabra. a sua palavra. Cuando Dios habla su palabra, Quando Deus fala a sua palavra, Él se da a sí mismo. Ele se dá a si mesmo. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, Quando nós recebemos a palavra de Deus, lo estamos recibiendo a Él. Lo estamos recibiendo a Él. estamos recebendo a Ele mesmo. Así que por favor abraza al que está a su lado. Assim que, por favor, abrace quem está ao seu lado Dígale: por los próximos minutos e diga-lhe: pelos próximos minutos, voy a recibir la palabra de Dios. eu vou receber a palavra de Deus. No me distraigas, Não me distraia, no me molestes. não me aborreça. Necesito recibir a Dios mismo esta noche. Eu necessito receber o próprio Deus nesta noite. Amén. Amém. Vamos a abrir la escritura Vamos abrir a Escritura en Éxodo capítulo 16, em Êxodo capítulo 16, versículo 1. versículo 1. Éxodo capítulo 16, Êxodo capítulo 16, versículo 1. versículo 1. Vamos a leer varios pasajes salteados Nós vamos ler várias passagens saltadas, porque conocemos la historia. Solamente quiero compartir un tema puntual. porque nós conhecemos a história e eu quero somente mencionar alguns pontos principais. Éxodo capítulo 16, versículo 1 dice: Êxodo capítulo 16, versículo 1 diz: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Verso 4. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley, si todavía anda en mi ley o no.
Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. Verso 14. Verso 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz de la tierra una cosa menuda, redonda y menuda con una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. E alcançando-se o orvalho caindo, eis que sobre a face do deserto estava uma comida miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Verso 19. Verso 19. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal, por isso se indignou Moisés contra eles. Amén. Amém. El propósito de Dios con sus hijos O propósito de Deus com seus filhos es llevarlos a un estadio de plena madurez. é levá-los a um estado de plena maturidade. Todas las cosas pertenecientes al Evangelio Todas as coisas pertencentes ao Evangelho se pueden disfrutar podem se desfrutar cuando alcanzamos madurez. quando alcançamos maturidade. La meta de Dios con usted y conmigo A meta de Deus com você e comigo es que seamos hijos maduros. é que sejamos filhos maduros, Porque los hijos inmaduros porque os filhos no imaturos pueden disfrutar não podem de desfrutar todo lo que Dios nos ha concedido en de Cristo. tudo aquilo que Deus nos concedeu em Cristo. La historia de Israel A história de Israel es un testimonio é um testemunho de los comportamientos que nosotros no debemos de continuar o de perpetuar en la tierra. do comportamento que nós não devemos perpetuar ou continuar sobre a terra. Israel Es el modelo é o modelo de lo que no se debería hacer. daquilo que não deve ser feito. Por eso Dios dejó escrita la historia del pueblo de Israel. E por isso Deus deixou escrito a história do povo de Israel. La vida del ser humano A vida do ser humano sin Dios sem Deus, se encuentra atrapada en un círculo sin fin de causas y efectos. ela se encontra presa em um ciclo sem fim de causas e efeitos. Nuestra vida personal A nossa vida pessoal está llena el día de hoy está cheia até o dia de hoje de causas que dan por resultado las decisiones que hemos tomado. de causas que têm como resultado as decisões que nós tomamos. Usted está hoy sentado aquí Você está hoje assentado aqui porque decidió estar sentado aquí. porque decidiu estar assentado aqui. Toda decisión Toda decisão siempre provoca sempre provoca un efecto. um efeito. Por favor, diga conmigo. Por favor, diga isso Toda comigo. decisión Toda decisão siempre sempre provocan un efecto. provoca um efeito. Ahora, el efecto que provocan hoy será la nueva decisión de mañana. Agora, o efeito que ela provoca hoje será a nova decisão de amanhã. La madurez espiritual A maturidade se espiritual, abre camino desde la vida espiritual ela abre caminho desde a vida espiritual, sin depender de ninguna cosa o efecto humano, sem depender de nenhuma coisa ou de algum efeito humano, sino que haya el alimento en Dios mismo para expresar lo eterno. senão que ela acha alimento no próprio Deus para expressar o eterno. Por favor, mira que está a su lado Por favor, olhe para quem está ao seu lado y diga: el alimento del nuevo hombre e diga-lhe: o alimento do novo homem no está en las causas y en los efectos, não está nas causas e nos efeitos, está en Dios mismo. está no próprio Deus. Gracias por su amén tan entusiasmado. Obrigado por seu amém tão entusiasmado. ¿Dónde usted y yo encontramos nuestro alimento? Onde você e eu encontramos o nosso alimento? En Dios mismo. No próprio Deus. El hombre sin Dios O homem sem Deus vive
Ele de vive causas y efectos. em causas e efeitos. Pero nosotros vivimos Mas nós vivemos de Dios mismo. do próprio Deus. Lo eterno no puede ser expresado O eterno não pode ser expressado desde una mente natural. desde uma mente natural. Porque una mente natural dice, Porque uma mente natural ela diz: si hago esto, se eu faço isso, pasará esto. isto acontecerá. Pero eso es en la mente natural. Mas isto é a mente natural. En la mente natural, Na mente natural, yo puedo decir, eu posso si dizer: planto una naranja, se eu planto uma laranja, voy a cosechar eu vou colher naranjas. laranjas. Pero en la eternidad de Dios, Mas na eternidade de usted puede Deus, plantar una naranja você pode plantar uma y laranja cosechar todo lo que Dios quiera que usted coseche. e colher tudo aquilo que Deus quer que você colha. Porque para Dios Porque para no hay Deus leyes naturales que lo aten. não há leis naturais que o possam prender, atar. El pueblo de Israel O povo de Israel atravesó jornadas en el desierto. atravessaram por vários caminhos e tempos no deserto. Yo le pido, le recomiendo que si usted quiere pueda estudiar cada una de estas jornadas. E eu te peço, se você quiser, que você possa estudar cada um desses caminhos, dessas jornadas, Porque cada una de ellas porque cada uma delas puede tener en nuestros días un gran sentido. pode ter nos nossos dias um grande sentido. La historia que acabamos de leer A história que nós acabamos de ler, ocurre en el desierto de Sin. ela ocorreu no deserto de Sin. Y Sin es un desierto muy particular. E Sin é um deserto muito particular. Significa lodo, significa arcilla, barro, Significa, tierra mojada. terra, lodo, barro, argila. Y en esa jornada sucedieron cosas muy particulares. E nessa jornada, nesse período, aconteceram coisas muito particulares. Por favor, si usted está anotando, escriba para no olvidarse. Se você está anotando, escreva para não esquecer. Y si no, que Dios tenga misericordia. E se não está anotando, que Deus tenha misericórdia de você. Las experiencias de los hombres antes de Cristo As experiências dos homens antes de Cristo solo son útiles somente são úteis para recordarnos cuál es el comportamiento para recordar-nos de qual é o comportamento que se espera que nosotros no tengamos. que se espera que nós não tenhamos. Porque todo el comportamiento de Israel en el desierto Porque todo o comportamento de Israel no deserto lo llevó a perder tiempo. os levou a perder tempo. ¿Tenían que demorar cuántos días? Eles tinham que demorar quantos dias? 40. ¿Y demoraron cuánto? 40 dias. E demoraram quanto? Porque tuvieron un comportamiento que retrasó Porque eles tiveram um comportamento que atrasou el tiempo señalado por Dios. o tempo que Deus havia Por favor, determinado. abrace el que está a su lado Por favor, abrace a quem está ao seu lado y dígale: tu comportamiento e diga-lhe: o seu comportamento me puede hacer ir más rápido pode me fazer ir mais rápido o me puede hacer ir más lento. ou me pode fazer ir mais devagar, mais La lento. inmadurez A imaturidade siempre retrasa. sempre atrasa. No era para que diga amén, pero por lo menos. Não era para que você diga amém, mas que pelo menos. Además, historias como las de Israel Contudo, histórias como a de Israel nos permiten reconocer las conductas humanas frente a las intervenciones de Dios. nos permite conhecer as histórias humanas frente às intervenções de Deus Que nada tienen que ver e que nada tem a con las ver respuestas del nuevo hombre hacia Dios. com a resposta que o novo homem dá a Deus. Por favor, grábese esto en esta noche. Por favor, grave isto nessa En el noite. nuevo pacto, No novo pacto, las respuestas que se esperan de nosotros a resposta que é esperada de nós son espirituales y no carnales. são espirituais e não carnais. Cuando respondemos carnalmente ante las propuestas de Dios, Quando nós respondemos de forma carnal às propostas de el Deus, resultado siempre será el mismo. o resultado sempre será o mesmo. Diga conmigo, por favor: E diga comigo, por favor, estancamiento. estancamento.
Cuando una persona, Quando uma pessoa, cuando una familia, quando uma família, cuando una congregación, quando uma congregação, cuando una nación quando uma nação responde carnalmente a las propuestas de Dios, responde de forma carnal às propostas de Deus, la respuesta será a resposta será estancamiento. estancamento. No estoy hablando de una vida lejos de Dios. Eu não estou falando de uma vida distante de Deus. Por el contrario, me refiero al estado en el que pudiéramos encontrarnos en el camino de la fe, Muito pelo contrário, eu estou falando do caminho em que podemos nos encontrar na fé, no caminho da fé, esforzándonos en hacer el bien, esforçando-nos em fazer o bem, con intenciones buenas, com boas intenções, pero por alguna razón, mas por alguma razão, sin poder avanzar en el camino a nuestra madurez. sem poder avançar no caminho à nossa maturidade. Es posible É que possível cuando una persona responda carnalmente a las propuestas de Dios, que quando uma pessoa responda carnalmente às propostas de Deus, el estancamiento no se evidencie materialmente o en relaciones interpersonales, o estancamento não seja evidenciado em coisas materiais ou em relações interpessoais, pero sí se evidencia mas sim será evidenciado en nuestra madurez espiritual, em nossa maturidade espiritual, tratando de hacer humanamente tratando de fazer humanamente lo que solo se puede hacer espiritualmente. aquilo que somente pode ser feito espiritualmente. Todo lo que el Evangelio nos provee desde el nuevo pacto Tudo o que o Evangelho nos provê desde o novo pacto se incorpora a nuestras vidas sin mezcla. se incorpora em nossa vida sem mescla, sem mistura. Por favor, levante su mano al cielo y reciba esta palabra. Por favor, levante suas mãos aos céus e receba esta palavra. Dios no cuenta con nada de tu pasado Deus não conta com nada do seu passado para llevar a cabo su propósito eterno en ti. para concluir o seu propósito eterno em você. De modo que si alguno está en Cristo, E de modo que se alguém está em Cristo, nueva criatura es. nova criatura é. Tu pasado, O seu passado, sea bueno o sea malo, seja ele bom ou sea mau, positivo o sea negativo, seja positivo ou negativo, sea exitoso o sea de fracaso, seja de êxitos ou fracasso, no colabora con el propósito eterno de Dios. não colabora com o propósito eterno de Deus. Entonces Dios decidió resolver el asunto de tu pasado, Então Deus decidiu resolver o assunto do seu passado, introduciéndote e introduciéndome en Cristo. introduzindo a você e a mim em Cristo. Y es necesario que esta verdad llegue a lo más profundo de nuestro ser. E é necessário que esta verdade chegue ao mais profundo do nosso ser. Dios no cuenta con nuestro pasado. Deus não conta com o nosso passado. Para Él no hay pasado. Para Deus não há passado. Desde el día en que tú te introdujiste en Cristo, Desde o dia em que você foi introduzido em Cristo, todo fue hecho nuevo. tudo foi feito novo. Las cosas viejas pasaron. As coisas velhas passaram Todas fueron hechas nuevas. e todas foram feitas novas. En el nombre de Jesús. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Todo lo que Dios hará con nosotros Tudo o que Deus fará conosco no tiene nada que ver não tem nada a ver con lo bueno o malo que hayamos vivido, com o bom ou ruim, mal que hajamos vivido, con lo positivo o lo negativo, com o positivo ou com o con el negativo, éxito o con el fracaso. com êxito ou fracasso, Porque Dios es soberano porque Deus é para soberano dar a conocer su poder y su gloria, para dar a conhecer o seu poder e a sua glória, utilizando todos los recursos que considere necesario, utilizando todos os recursos que Ele considere aún sin necessário, consultar a nuestros conceptos. ainda assim sem consultar os nossos conceitos. Por favor, si está anotando, anote para no olvidarse. Por favor, se você está anotando, anote para não se esquecer. El Evangelio del Nuevo Pacto O Evangelho do Novo Pacto desestima nuestros méritos separados de Cristo. Olvida ele faz-nos esquecer do nosso passado sem Cristo, nuestros méritos separados de Cristo, nossos métodos separados de Cristo, y con ello todo nuestro pasado. e com ele também todo o nosso passado. Por favor, levante su mano, solo un momento más, Por favor, levante suas mãos só um momento a mais y dígalo bien fuerte junto con nosotros. e diga bem forte junto conosco: Soy una nueva criatura. eu sou uma nova criatura. Vamos otra vez hasta que se convenza. Mais uma Soy vez una até que nueva você se criatura. convença: eu sou uma nova criatura. Una más, una más. Uma vez mais.
Ahora hágalo espiritualmente. Agora faça isso espiritualmente. Entendiendo que Dios borró tu pasado. Entendendo que Deus apagou o seu passado. Soy una nueva criatura. Sou uma nova criatura. Aleluya. Aleluia. Debemos entender Devemos entender que la vida en el Espíritu que a vida no no Espírito, se alimenta de ninguna causa humana o natural. ela não se alimenta de nenhuma causa humana ou natural. Por favor, busque conmigo Efesios capítulo 3, verso 17. Por favor, busque comigo Efésios capítulo 3, verso 17. Hasta el 19, por favor. Efésios capítulo 3, do verso 17 até o 19. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Una de las evidencias, Uma das evidências, una de las señales dos sinais más contundentes de nuestra madurez espiritual mais contundentes, mais fortes da nossa maturidade espiritual es la de estar arraigados y cimentados en Cristo. é o estar arraigados e cimentados em Cristo. Este pasaje nos muestra Esta passagem ela nos mostra un nuevo orden Uma- en la vida del Espíritu. uma nova ordem na vida do Espírito. Por favor, diga conmigo. Por favor, diga comigo. Al estar arraigado Ao estar arraigado y cimentado en e él, fundamentado nele, puedo experimentar posso experimentar la madurez en Cristo. a maturidade em Cristo. No se puede madurar en alguien en el cual no estoy. Eu não posso amadurecer em alguém no qual não estou. Por lo tanto, E, portanto, la vida en el Espíritu, a vida no la Espírito, vida del Espíritu a vida do y la Espírito madurez en Cristo e a maturidade em Cristo produce en nosotros produz em nós efectos poderosos y extraordinarios. efeitos poderosos e extraordinários. Primeiro, Perdonamos perdoamos, aunque ninguna acción de terceros lo amerite. ainda que nenhuma atitude de terceiro faça merecer. Segundo, Segundo, podemos vivir en paz podemos viver em paz, aunque las situaciones sean adversas. ainda que as situações sejam adversas. Tercero, Terceiro, somos sostenidos por un gozo que no proviene de las buenas noticias humanas. somos sustentados por uma alegria que não vem das boas notícias humanas. Cuarto, Quarto, damos a otros damos a outros sin esperar que esa acción nos reditúe de alguna manera. sem esperar que esta ação nos restitua de alguma maneira. Quinto, Creemos sin evidencias. cremos sem evidências. Sexto, Sexto, hacemos bien a quien nos hace el mal. fazemos o bem a quem nos faz mal. ¿Cuántos reconocen que ahí todavía nos falta estas evidencias? Quantos aqui reconhecem que ainda nos faltam essas evidências? ¿Cómo se resuelve eso? E como isto se resolve? Estando arraigados y cimentados en él. Estando arraigados e fundamentados Porque nele. estas evidencias, Porque estas porque evidências, estos efectos de la vida del Espíritu en nosotros, porque esses efeitos da vida do Espírito no em los nós podemos producir humanamente. não se podem ser produzidos humanamente. ¿Ya intentó perdonar a alguien en sus fuerzas? Você já tentou perdoar alguém com suas próprias forças? ¿Ya intentó creer en alguien cuando fue decepcionado tantas veces? Você já tentou crer em alguém quando já foi decepcionado tantas vezes? ¿Ya intentó vivir en paz aunque las circunstancias sean adversas y se dio cuenta que no podía? Você já tentou viver em paz ainda que as circunstâncias eram adversas e você não pôde? La única forma en la que eso se resuelva A única forma em que isto se resolve es estando arraigado y cimentado en Cristo, é estando arraigados e fundamentados em Cristo, para que podamos experimentar madurez. para que então possamos experimentar maturidade. Madurez es Maturidade lo único que produce en nosotros é a única coisa que produz em nós el efecto de la vida de Cristo. o efeito da vida de Cristo. ¿Por qué muchos de nosotros, E por que então muitos de nós, domingo tras domingo, domingo após domingo, jueves tras jueves, quinta, quinta após quinta, cuarta, miércoles tras miércoles, quarta após quarta,
Oímos tantas palabras, Ouvimos tantas palavras, pero nos cuesta verlas manifestadas en nuestras vidas. mas é difícil de vê-las sendo manifestas ou manifestadas em nossas vidas. Porque todavía no estamos lo suficientemente arraigados Porque todavia ainda não estamos o suficientemente arraigados para ver las evidencias de esa vida en nosotros. para ver as evidências desta vida em Ahora, nós. toda la naturaleza humana, Agora, toda a natureza humana, toda la mente carnal, toda a mente carnal, la cual actúa por causa de la inmadurez, na qual ela atua por causa da imaturidade, frente a un periodo de estancamiento, frente a um período de estancamento, siempre se comporta de manera previsible. ela sempre se comportará de maneira previsível. Cuando una persona se estanca, Quando uma pessoa ela se estanca, siempre comienza en primera instancia a buscar culpables. em primeiro lugar, ela vai começar sempre a buscar culpados. En segundo lugar, Em segundo lugar, hace del reclamo y de la queja su arma de defensa. ela faz da reclamação e da queixa a sua arma de defesa. Tercero, Terceiro, se estanca en pensamientos vanos. ela se estanca em pensamentos vãos. ¿Qué son los pensamientos vanos? E o que são pensamentos vãos? Todos los pensamientos que no me hacen colaborar con el propósito de Dios. Todos os pensamentos que não me fazem colaborar com o propósito de Deus. Entonces estoy sentado en el domingo en la reunión, Eu estou sentado no domingo numa reunião, escuchando la palabra, escutando a pero palavra, estoy pensando, mas eu estou pensando, ¿qué voy a comer esta o noche? que eu vou comer nesta noite? ¿Habré apagado el ferro? Será que eu desliguei o ferro de passar? ¿Apagué el televisor? Será que eu desliguei a TV? ¿Puse la alarma en la casa? Será que eu liguei o alarme na casa? La palabra está siendo predicada. A palavra está sendo pregada. Pero el que está estancado Mas aquele que está estancado, desvía su mente en pensamientos vanos. ele desvia a sua mente para pensamentos vãos. Yo sé que a ninguno de nosotros nos pasa. Eu sei que com nenhum de nós isso acontece. Solo les cuento lo que pasa en Argentina, Eu estou te contando o que acontece na Argentina, para que ustedes oren por nosotros. para que vocês possam orar por nós. Los pensamientos vanos Os pensamentos vãos son los que no producen avance en términos del propósito de Dios. são aqueles que não produzem avanço com relação ao propósito de Deus. Entonces decimos, Então nós dizemos: oh, quiero conocer a Cristo "Oh, eu quero conhecer a Cristo y ser hallado en Él. e ser achado nele". Pero en el momento en que Dios viene a buscarnos, Mas no momento em que Deus vem buscar-nos, nuestra mente está en pensamientos vanos. nossa mente está em pensamentos vãos. Entonces Dios dice, Então Deus diz: ah, "Ah, qué pena, que pena. fue solo una canción. Isto foi só uma canção". ¿Qué es lo que hace O que é o que faz que Dios pueda encontrar en nosotros lo que Él busca? que Deus possa então encontrar em nós aquilo que Ele procura, que Ele busca? Que alcancemos madurez. Que alcancemos maturidade. Cuando una persona se estanca, Quando uma pessoa se estanca, Quarto, busca alejarse de personas que puedan ayudarlo a madurar, ela busca se distanciar de pessoas que a possam ajudar a amadurecer, porque sabe porque ela sabe que para madurar que para tendrá que amadurecer ser confrontado con su estancamiento. ela terá que ser confrontada com seu estancamento. ¿Ya percibió que hay personas que con el tiempo toman distancia? Você já percebeu que há pessoas que com o tempo elas vão se distanciando? No es que la persona sea mala o que la persona en la que se distancia sea mala. Não se trata de que uma das duas pessoas sejam más. Se trata de que una no quiere madurar. Se trata de que uma delas não quer amadurecer. Entonces se va apartando. Então ela vai se Pero afastando. no es una conducta de una persona, Isto não é a conduta de uma pessoa. es la conducta de una generación Isto é a conduta de uma geração que le tiene miedo a la confrontación. que tem medo de ser Señores, confrontados. Jesús le dijo a Pedro Satanás, Senhores, Jesus chamou a Pedro de y Satanás. Satanás nunca se fue de su lado. E, Y Pedro no se fue de su e lado, Pedro nunca foi embora do seu lado. porque esa confrontación Porque este confronto lo ayudó a madurar. o ajudou a amadurecer. Quinto, Quinto, la persona que se estancó a pessoa que se estancou, habla en lugares incorrectos. ela fala em lugares incorretos. Gracias a Dios aquí en Comunidad Pleno Amor no pasa eso. Graças a Deus que na comunidade Pleno Amor isso não acontece.
Pero allá lejos, lejos, Mas lá longe, muito longe, así como demasiado lejos, assim como muito, muito longe, hay personas que porque se estancaron, há pessoas que, porque se estancaram, comienzan a vomitar su estancamiento con otras personas. começam a vomitar do seu estancamento com outras pessoas. Pero esas personas Mas essas no pessoas, tienen el poder para ayudarlo. elas não têm o poder para ajudá-la. En los lugares correctos no habla, Nos lugares corretos, ela não fala, pero en los lugares incorrectos mas nos lugares incorretos, se despacha. ela se desabafa, vomita. Sexto, Sexto, cuando una persona se estanca, quando uma pessoa se estanca, lo que administra aquilo que ela administra no produce frutos, não produz frutos, aunque el trabajo pueda multiplicarse. ainda que o trabalho possa multiplicar. Oh, pastor. Ou pastor, En mi casa hay 40 nuevos convertidos, na minha casa há 40 novos convertidos, pero cuando vas a verlos, mas quando você vai vê-los, ninguno está vivo a la vida de Dios. nenhum deles está vivo à vida de Deus. Porque el que administra Porque aquele que administra está estancado. está estancado. Todas estas conductas Todas estas condutas, quedaron reflejadas en el pueblo de Israel en el desierto, elas ficaram refletidas no povo de Israel no deserto, para que hoy nos sea más fácil a nosotros para que hoje para nós seja mais fácil identificar claramente la naturaleza de Cristo identificar claramente a natureza de Cristo y las vestiduras del viejo hombre que deben de ser quitadas. e as vestiduras do velho homem que devem ser tiradas. ¿Qué hace Dios con nuestro estancamiento? O que Deus faz com o nosso estancamento? Porque Dios nunca muestra una realidad Porque Deus nunca mostra uma realidade sin dar el salvoconducto sem dar também o salvo-conduto para que salgas de esa realidad. para que você saia desta realidade. Por favor, abraza al que está a su lado Por favor, abrace quem está ao seu lado y dígale: Dios no te quiere estancado. e diga: Deus não te quer estancado. Dios no te quiere con apariencia de que estás produciendo, Deus não te quer com a aparência de alguém que está produzindo, pero que en realidad no está produciendo nada. mas que na realidade não está produzindo nada. ¿Qué hace Dios con nuestro estancamiento? O que Deus faz com o nosso estancamento? Primero, Primeiro, Dios asume toda queja contra sí mismo. Deus assume, toma toda queixa contra si mesmo. En Sin, Sim. el pueblo se encontró sin alimento. Em Sim, no deserto de Sim, o povo se encontrou sem comida, sem alimento. Y su respuesta E a sua resposta fue la murmuración contra Moisés y Aarón. foi a murmuração contra Moisés e Pero Arão. mire por favor Éxodo 16:8. Mas olhe por favor Êxodo 16:8. ¿Qué hace Dios en nuestro estancamiento? O que Deus faz com o nosso estancamento? Dijo también Moisés: Disse também Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer o Senhor te dará à tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. e pela manhã pão para fartar. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurasseis contra ele. Porque porque nosotros, ¿qué somos? Porque nós, o que somos, Vuestras murmuraciones vossas no murmurações son contra nosotros, não são contra nós, sino contra Jehová. senão contra o Senhor. Es decir, Significa la dizer queja y la murmuración que a queixa e a murmuração son expresiones instintivas são expressões instintivas del alma cuando nos encontramos en tiempos difíciles. de armas como da alma quando nos encontramos em momentos difíceis. A ver, si usted quiere saber si está madurando o no en el Señor, Se você quer saber se você está amadurecendo ou não no Senhor, pregúntese qué es lo primero que sale de su boca en tiempos difíciles. pergunte qual é a primeira coisa que sai da sua boca nos momentos difíceis. Gracias por su amén tan entusiasmado. Obrigado por seu amém tão entusiasmado. Porque todo el mundo cuando está contento porque le aumentaron el salario dice: oh Señor, gracias. Porque todo mundo quando lhes aumenta o salário diz: ó Senhor, obrigado. Pero cuando el empleador te llama Mas quando o patrão te y chama te dice: e te diz:
estamos recortando personal. Nós estamos cortando o pessoal. Señor, Senhor, lo primero que sale de nuestra boca a primeira coisa que sai da nossa boca es lo que refleja é o que reflete nuestro nivel de madurez. o nosso nível de maturidade. Ahora, si no hay un responsable aparente de nuestra situación, Agora, se não há um aparente responsável pela nossa situação, nuestra inmadurez buscará crearlos, a nossa imaturidade buscará criá-los. pero siempre tendrá un punto de referencia para murmurar. Mas sempre terá um ponto de referência para murmurar. El problema de la murmuración O problema da murmuração no es el pecado en sí, não é o pecado em si, sino la naturaleza desde la cual proviene. senão a natureza da qual ele provém. Porque la queja y el enojo, Porque a queixa por e a favor, si está raiva, escribiendo, escriba para no olvidarse. se você está escrevendo, escreva para não se esquecer. La queja y el enojo A queixa e a raiva traen consigo la distracción trazem consigo a distração que no nos permite ver que não nos permite ver las acciones de Dios en nuestra vida. as ações de Deus em nossas vidas. El ser humano O ser humano siempre tiende sempre tende a enfocarse en las cosas negativas que le pasan. a focar nas coisas negativas que lhes acontecem. Por eso David, E é por isso que Davi, sin luz, sem luz, dijo: ele disse: bendice alma mía el Señor bendiga a alma minha ao Senhor y no te olvides e não te esqueças ninguno de sus de beneficios. nenhum dos seus benefícios. ¿Cómo trabaja el alma no regenerada de una persona? Como a alma não regenerada de uma pessoa trabalha, Llevándola a olvidar los beneficios de Dios. levando-a a esquecer os benefícios de Deus. Es más fácil quejarme por el microondas que me falta É mais fácil me reclamar por causa do micro-ondas que eu não tenho, que me falta, que disfrutar de la casa que Dios me dio. do que desfrutar da casa que Deus me deu. Por favor, diga conmigo para no olvidarse. Por favor, diga comigo para você não esquecer. La queja y el enojo A queixa e a raiva son distracciones são distrações que no me permiten ver que não me permitem ver lo que Dios está haciendo. o que Deus está fazendo. Gracias por su amén tan entusiasmado. Obrigado por seu amém tão entusiasmado. De hecho, este fue el enojo de Dios con Israel. E por isto, esta foi a causa da raiva, da bronca de Deus com Israel. No pudieron conocer sus caminos. Não puderam conhecer os seus Es caminhos. decir, no pudieron ver lo que Dios estaba haciendo. Significa dizer que eles não conseguiram ver o que Deus estava fazendo. Porque estaban perdiendo el tiempo quejándose Porque eles estavam perdendo tempo reclamando, se queixando y enojándose con Dios. e ficando bravos Busque com por Deus. favor Busque por favor Hebreos capítulo 3, verso 8. Hebreus capítulo 3, Verso 8. verso 8. Hebreus capítulo 3, verso 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Não endureçais os vossos corações na provocação do dia, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Hermanos, Irmãos, Dios no se enojó con el pecado de Israel, Deus não ficou bravo por causa do pecado de Israel, sino con el hecho de que ellos no conocieron sus caminos. senão com o fato de que eles não conheceram o seu caminho. ¿Quién es el camino? Quem é o caminho? Juan 14:6. João 14:6. Yo soy. Eu sou. ¿Qué es lo que Israel se perdió? O que foi que Israel perdeu? Israel se perdió Israel perdeu de conocer a Cristo, de conhecer a Cristo, porque estaban inmersos porque eles estavam imersos en su queja y murmuración. nas suas queixas e murmurações.
Cuando buscamos culpable de aquello que nos pasa, Quando ficamos buscando culpados daquilo que nos acontece, ponemos a las personas como soberanos sobre nuestras vidas. nós colocamos outras pessoas como soberanos em nossas vidas. Debemos hacerle entender a nuestra alma E devemos fazer a nossa alma entender que la queja y la murmuración que a queixa e a murmuração, pueden transformarse en serios impedimentos para la madurez. elas podem se transformar em sérios impedimentos para a maturidade. ¿Qué hace Dios O que Deus faz en medio de nuestro estancamiento? em meio ao nosso estancamento? Segundo, Primeiro, lleva la queja y murmuración para sí mismo. ele toma a queixa e a murmuração para si mesmo. Segundo, nos ofrece su palabra. nos oferece a sua palavra. No hay persona menos confiable Não há pessoas menos confiáveis que aquellas que están estancadas. do que aquelas que estão estancadas. Porque una persona estancada Porque uma pessoa estancada, tiene el poder de generar todo tipo de emociones y pensamientos. ela tem o poder de gerar todo tipo de pensamentos e emoções. Una persona estancada Uma pessoa estancada se convertirá en una persona ansiosa. se converterá em uma pessoa ansiosa. Y esta puede llevarla a tomar decisiones apresuradas. E isto pode levá-la a tomar decisões apressadas. Conocí una persona Eu conheci uma pessoa que su país entró en una crisis. que o seu país entrou em uma crise. Todos los pronósticos económicos Todos os prognósticos econômicos decía que el país iba a salir de esa crisis en 3 meses. dizia que a crise sairia, que o país sairia dessa crise em 3 Pero meses. esta persona era tan ansiosa Mas esta pessoa era tão ansiosa que vendió todo lo que tenía. que ela vendeu tudo o que Y tinha. usted sabe que el peor momento para vender E você sabe que o pior momento para se vender es algo durante las crisis. é em meio às Porque crises, todas las cosas bajan. porque todas as coisas baixam. Entonces, la empresa que él tenía, Então, a empresa que ele tinha que valía algo así como 4 millones de reales, e que valia algo como 4 milhões de reais, él la vendió en 280.000 reales. ele a vendeu por 280 mil reais. Ansioso, Ansioso, estancado, estancado, tomó una decisión apresurada. ele tomou uma decisão apressada. Efectivamente, E, En efecto. a causa disto, el país salió en crisis, salió de la crisis en 3 meses. o país realmente saiu da crise em 3 meses. El hombre se terminó suicidando. E esse homem terminou suicidando. Por favor, Por favor, no tome decisiones apresuradas, não tome decisões apressadas, porque las decisiones apresuradas porque as decisões apressadas, a la larga, elas alongam, a largo término, elas a longo prazo terminan siendo perjudiciales. terminam sendo prejudiciais. ¿Alguna vez has sentido que sus oraciones nacen desde su propia ansiedad? Alguma vez você já sentiu que as suas orações elas estão nascendo desde a sua própria ansiedade? ¿Alguna vez percibió que usted está orando lo que quisiera que pase y no lo que Dios quiere que pase? Alguma vez você já percebeu que você está orando aquilo que você gostaria que acontecesse e não o que Deus quer? ¿Ya le pasó alguna vez? Já aconteceu alguma vez? Quiero que mi oración le ordene a Dios que haga lo que yo quiero. Eu quero que a minha oração diga e ordene a Deus aquilo que eu quero que aconteça. Esa es la oración estancada. Essa é uma oração estancada. Cuando el alma ora, Quando a alma ora, pretende decirle a Dios cómo se hacen las cosas. ela pretende dizer a Deus como fazer as coisas. ¿Quiere medir su madurez? Você quer medir a sua maturidade? Grábese orando y después escúchese. Grave-se orando e depois escute. Si quiere medir cómo está una persona, Se você quer medir como uma pessoa está, escúchela orar. escute-a orar. Si la persona está estancada, Se esta pessoa ela está estancada, le querrá hacer a Dios lo que Él quiera. ela vai querer fazer Deus fazer exatamente aquilo que ela quer. ¿Estamos bien hasta aquí? Estamos bem até aqui? ¿De verdad? ¿Puedo ir 10 minutos más? Posso ir 10 minutos mais? ¿Me regala 10 minutos? Quem me dá 10 minutos? Ah, pensaba que iba a ser 10, 20. Ah, Vocês pensaram que eu ia fazer 10, 20? ¿Vio cómo los conozco sin conocerles? Veja que eu os conheço sem os conhecer.
¿Tenemos 10 minutos más? ¿Sí? Nada es más valioso para Dios Nada é mais valioso para Deus que sus propias palabras. do que as suas próprias palavras. Porque cuando Él nos habla, Porque quando Ele nos fala, se entrega a sí mismo. Ele entrega-se a si mesmo. Vamos por favor a ver Vamos ver, por favor, a Éxodo capítulo 16, Êxodo capítulo 16, verso 4. verso 4. Êxodo capítulo 16, verso 4. Sí, por favor, léelo. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Y mire el verso 15, por favor. E olhe também o verso 15, por favor. ¿Qué dijo Dios que les iba a dar? O que Deus disse que lhes daria? Pan del, Pão, pan del. pão de... Dios dijo que daría pan del cielo. Deus disse que os daria pão dos céus. Por favor, piense conmigo Por favor, pense nisto comigo. en una panadería Em uma padaria celestial. celestial. Pão de queijo, Pão de queijo. aleluya, Aleluia. coxinha, Coxinha. Não ouvi. salgadinhos, Salgadinhos. aleluya. Aleluia. Ufa. Perdeu o povo. Y todo eso E tudo isto que está en el cielo está no céu, desciende a la tierra. descendo para a terra. Dios dijo que daría pan del cielo. Deus disse que os daria Pero pão mire el dos verso céus. 15, por favor. Mas olhe o verso 15, por favor. Êxodo 16, 15. Sí. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Perdón. ¿No les dijo Dios Deus não os disse que les daría pan del cielo? que lhes daria pão dos céus? Y cuando vieron pan del E cielo, quando eles viram pão dos céus, ¿qué fue lo que dijeron? o que eles disseram? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão do céu, esse é o pão que o Senhor deu para vocês comer. Por favor, Por favor. el pueblo de Israel llamó al pan del cielo maná. O povo de Israel chamou o pão dos Pero céus esa no era la maná. idea de Dios. Mas essa não era a ideia La de idea de Deus. Dios era que ellos entendieran A ideia de Deus era que eles que entendessem esa era su palabra. que esta era a sua palavra. Por eso Jesús dijo cuando estuvo en la tierra: E por isso Jesus disse quando esteve na terra: yo soy el pan Eu sou o pão que descendió del cielo. que desceu do Es céu. decir, lo que Jesús está diciendo es: O que Jesus está dizendo é: lo que sus padres se perdieron, aquilo que os seus pais perderam, yo estoy aquí eu estou aqui para decirles: para dizer-lhes: yo soy su maná. eu sou o seu maná. Aleluya. Aleluia. ¿Qué hizo Dios con el estancamiento de Israel? O que Deus fez com o estancamento de Dios no Israel? los dejó morir en el desierto. Não os deixou morrer no deserto. Dios les dio lo más importante que él tenía: Deus deu ao povo de Israel o mais importante que ele tinha: su palabra. sua palavra. Pero Israel Mas Israel lo vio naturalmente olhou isso, viu isso de forma natural y se perdió e se perdeu, el contenido espiritual. e perdeu o conteúdo espiritual. Tercero, Terceiro, ¿qué hace Dios en nuestro estancamiento? o que Deus faz com o nosso estancamento? Abre nuestros ojos Abre os nossos para olhos descubrir para descobrir la vivencia diaria del nuevo hombre. a vivência diária do novo homem. El estancamiento es un riesgo real para quienes anhelan alcanzar madurez. O estancamento é um perigo, um risco real para quem deseja Ahora, viver maturidade. esto no debe ser entendido en términos naturales. Agora, isto não deve ser entendido em termos naturais. Estar estancado no es una sensación emocional ni un análisis de los avances materiales. Estar estancado não é por uma análise emocional ou dos bens materiais. El único estancamiento que debe preocuparnos O único estancamento que deve preocupar-nos es aquel en el que se refleja en un detenimiento de nuestro crecimiento y madurez espiritual. é aquele que se reflete quando o nosso crescimento e maturidade espiritual se detém, No produciendo los frutos de la naturaleza de Dios. não produzindo o fruto da natureza de Deus.
El verdadero estancamiento O verdadeiro estancamento no es tener el mismo auto durante 10 años. não é ter o mesmo carro durante 10 anos. Es que durante 10 años no haya madurado en la fe. É que durante 10 anos você não haja amadurecido na fé. Toda la palabra que estamos recibiendo Toda a palavra que nós estamos recebendo, tiene un propósito: ela tem um propósito. producir frutos Produzir frutos que muestren la naturaleza de Dios. que mostrem a natureza de Deus. La forma en la que Dios laborea, trabaja con nosotros, A forma na qual Deus trabalha conosco es con su palabra. é com a sua palavra. Pero cuando no hay en mí Mas quando não há em mim el deseo de madurar en su palabra, o desejo de amadurecer em sua palavra, me estanco me estanco y no puedo producir los frutos e então não posso produzir os frutos que Dios espera. que Deus espera. Por favor, no responda, Por favor, não me responda, ni con sus manos ni con su cara. nem com suas mãos e nem com sua expressão. Pero usted se da cuenta Mas você se dá conta que hay áreas de usted que están estancadas a esta realidad. que há áreas de você que estão estancadas para esta realidade? Le dije que no me responde y me respondió. Eu disse para você não me responder e você me respondeu. ¿Cómo sé que hay áreas estancadas en mí? Como eu sei que há áreas estancadas em mim? Porque no estoy produciendo los frutos Porque eu não estou produzindo os que frutos podemos mostrar al mundo de la naturaleza de Dios en nosotros. que podemos mostrar ao mundo da natureza de Deus que há em nós. Muchas personas, Muitas no pessoas, aquí, en otros lugares, não aqui, mas em outros lugares, se encuentran estancadas en tiempo, se encuentran estancadas en cuanto a la madurez espiritual. elas se encontram estancadas com relação à maturidade espiritual. Sienten desgano a la hora de oír la ministración de la palabra. Sienten desgano, cansancio, Sentem falta de muito voluntad. cansaço, fadiga, falta de vontade quando estão ouvindo a palavra de Deus. Las emociones humanas crean un velo de falsedad As emoções humanas estão criando véus de que falsidade pudieran llevarnos a experimentar o a menospreciar la voz de Dios, que poderia levar-nos a menosprezar a voz de Deus, abrumado por las situaciones temporales. guiados pelas situações temporais. Cuando la palabra es ministrada, Quando a palavra é ministrada, pero nos abruma más lo temporal que oír lo eterno, mas o que nos guia é o temporal mais do que o ouvir o eterno, entonces necesitamos que el Señor nos saque de ese estancamiento. então necessitamos que o Senhor nos tire deste Por favor, estancamento. si está escribiendo, escriba. Por favor, se você está escrevendo, escreva. Si el agua se estanca, Se a água se estanca, se pudre. ela apodrece. De su interior, Do seu interior, Jesús dijo Jesus disse que correrían que fluiriam, correriam fuentes de agua viva, ríos de agua viva. rios de água viva, fontes de água viva. Pero si esa agua se estanca, Mas se esta água ela se estanca, entonces deja de estar viva para estar muerta. então ela deixará de estar viva para estar morta. El propósito del agua viva O propósito da água viva es que todo lo que toque viva. é de que tudo aquilo que ela toque também viva. Pero el agua muerta, Mas a água que está morta, todo lo que entra en él, tudo que entra nela se pudre. apodrece. No sé si hay alguien que me pueda acompañar con el piano Eu não sei se há alguém que pode me acompanhar com o teclado, para que todos piensen que estamos terminando. para que todos pensem que nós estamos terminando. No sé por qué cuando la gente ve a los músicos piensa que ya el predicador va a terminar. Eu não sei porque quando as pessoas veem os músicos subir, pensam que os pregadores estão terminando de pregar. El último punto para orar. O último ponto para orarmos. ¿Qué hace Dios en nuestro estancamiento? O que Deus faz no nosso estancamento? Cambia nuestro enfoque. Ele muda o nosso foco. Nos enfoca en lo eterno. Ele nos foca no eterno. Todo lo que pertenece al reino de Dios y al evangelio Tudo aquilo que pertence ao reino de Deus e ao evangelho es de calidad eterna. é de qualidade eterna. Es decir, Significa dizer, no se ve, não se vê, es interno é interno y espiritual. e é espiritual. Todo lo que pertenece al evangelio de Dios Tudo o que pertence ao evangelho de Deus es de calidad eterna. é de qualidade eterna. Pero ¿qué hace? Mas o que faz
el estancamiento. o estancamento. Nos desenfoca. Nos Por desenfoca. favor, mira que está a su lado Por favor, olhe para quem está ao seu lado y dígale, el estancamiento te desenfoca. e diga-lhe: o estancamento te desenfoca. Pedro se estancó Pedro se estancou en su realidad na sua realidade. y le dijo, Jesús, considérate a ti mismo. E ele disse: Jesus, tenha pena de si mesmo. No vayas a la cruz. Não vá para a Y cruz. Jesús le dijo, E Jesus lhe disse: apártate de mí, Satanás, afaste-se de mim, Satanás. porque pones la mira en las cosas de la tierra. Por que é que você coloca os seus olhos nas coisas da terra? Pedro se estancó Pedro estancou y cambió su enfoque. e ele mudou seu foco. Identificar la realidad del nuevo hombre, Identificar a realidade do novo la homem, cual nos ha sido otorgada en Cristo Jesús por medio de la fe, na qual nos foi outorgada em Cristo Jesus por meio da fé, puede hacer la diferencia para salir de este estado de estancamiento. pode fazer a diferença para sair desse estado de estancamento. ¿Cómo sé que no estoy estancado, pastor? Como eu sei que eu não estou estancado, pastor? Porque hay algo, porque todo en mí Porque tudo em mim está enfocado en lo eterno. está focado no eterno. Pero si hay algo en mí Mas se há algo em mim que está enfocado en lo temporal, que está focado no temporal, entonces estoy estancado. então eu estou estancado. No era para que diga amén, pero Não era para que você diga amém, mas se quisesse. ¿cómo sé que estoy estancado? Como eu posso saber que eu estou estancado? Porque son más importantes las cosas de la tierra Porque são para mim mais importantes as coisas da terra que las cosas eternas. do que as coisas eternas. ¿Cómo sé que hay algo en mí que está estancado? Como eu sei que há algo em mim que está estancado? Porque todavía me preocupo. Porque todavia me preocupo. ¿Qué voy a hacer el mes que viene? O que eu vou fazer no mês que vem? Pastor, ¿qué Pastor, programación hay para el año que viene? que programação nós temos para o ano que vem? La que Dios quiera. Aquela que Deus quiser. Pero pastor, Mas pastor, estamos en noviembre. nós estamos em No novembro sabemos qué vamos a hacer el año que e viene. não sabemos o que vamos fazer no ano que vem. Es que no puedo estar preso de las cosas de la tierra. É porque eu não posso estar preso nas coisas da terra. Y quien pone su mira en las cosas de la tierra E quem coloca os seus olhos nas coisas da terra se estanca. se estanca. Para finalizar este mensaje, E para finalizar esta mensagem, tomaremos algunos pensamientos que nos ayuden a entender lo que significa el vivir enfocados en lo eterno. nós tomaremos alguns pensamentos que nos ajudarão a entender o que significa viver focado no eterno. Primero, Primeiro, participamos en lo eterno participamos no eterno cuando expresamos el fruto del Espíritu. quando expressamos o fruto do Espírito, Por medio de la manifestación de la naturaleza de Cristo, por meio da manifestação da natureza de Cristo, otorgado a nosotros por salvación. outorgado em nós por meio da salvação. Segundo, Participamos de lo eterno participamos do eterno cuando arribamos a un mayor entendimiento del propósito eterno de Dios y su evangelio. quando conseguimos um maior entendimento do propósito eterno de Deus e do seu evangelho. Terceiro, Cuando andamos en el Espíritu. quando andamos no Espírito. Cuarto, Quarto, cuando nos provocamos a relaciones del Espíritu con otras personas. quando nos provocamos em relações do Espírito com outras En pessoas, función de lo eterno de Dios. em função do eterno de Deus. Quinto, Quinto, cuando identificamos por el Espíritu quando identificamos pelo Espírito las realidades espirituales as realidades y espirituais nos disponemos a expresarla con nuestro cuerpo y alma. e nos dispomos a expressar com nosso corpo e alma. Sexto, Sexto, participamos de lo eterno participamos do eterno cuando nos congregamos en el nombre del Señor con los santos, quando nos congregamos em nome do Senhor com os santos, rindiendo toda expectativa personal rendendo todas as nossas expectativas pessoais para proveer para prover y ministrar al Señor. e ministrar ao Senhor. Colóquese de pie, por favor. Se coloque de pé, por favor. Vienen días de mucho avance, Estão vindo dias de muito avanço, días de muchos nuevos desafíos, dias de muitos novos desafios, días de nuevas maneras. dias de novas maneiras.
Pero no puedes darte el lujo de estar estancado en realidades temporales. Mas você não pode se dar o luxo de estar estancado em realidades temporais. Lo temporal O temporal no puede ser más fuerte que lo que es eterno. não pode ser mais forte do que aquilo que é o eterno. Las cosas que se ven As coisas que se veem no pueden ser más fuertes que las que no se ven. não podem ser mais fortes do que aquelas que não se Por veem. favor, tome la mano de la persona que está a su lado. Por favor, tome a mão da pessoa que está ao seu lado. Porque en esta noche todos debemos de salir del estancamiento. Porque nesta noite todos nós devemos sair do estancamento. Esta noche todos debemos de salir de no dar frutos que agraden al Señor. Esta noite todos nós devemos sair do estado de não dar frutos que agradem ao Senhor. No podemos recibir todo lo que estamos recibiendo de parte de Dios Não podemos receber tudo que estamos recebendo da parte de Deus y no producir e não produzir lo que Él espera de nosotros. aquilo que Ele espera de nós. ¿Qué hará O que fará que Dios no deje de darnos su palabra? que Deus não deixe de nos dar a sua palavra? Que demos los frutos É que demos os frutos que Él espera que demos. que Ele espera que demos. Por favor, incline su rostro para no distraerse Por favor, incline o seu rosto para não se distrair con lo que pasa alrededor. com aquilo que acontece ao seu redor. Lo que hace a Dios O que faz a Deus seguir invirtiendo en esta casa seguir investindo nesta casa son los frutos que puedan producir para Él. são os frutos que você possa produzir para Ele. De lo que Dios se agrada Do que Deus se agrada es de los frutos que producimos para Él. é dos frutos que produzimos para Ele. Hay fruto en esta casa. Há fruto nessa casa. Hay fruto en esta casa. Há fruto nesta casa. Pero todavía no es todo el fruto que debería de haber. Mas todavia não é todo o fruto que deveria haver. Y esa es la insatisfacción que sientes. E essa é a insatisfação que sentes, Que podrían ir más rápido. que poderia ir mais rápido, Que podrían alcanzar más cosas. que poderia alcançar mais coisas. ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué tenemos ciclos tan marcados? Por que é que nós temos ciclos tão repetidos, marcados? Porque de tiempo en tiempo Porque de tempo em tempo nos estancamos. nos estancamos. Pero esta noche, Mas esta noite, por la palabra, pela palavra, todo estancamiento es roto. todo estancamento é quebrado. Todo dique es quebrantado. Todo dique é quebrantado. Toda presa es quebrantada. Toda represa é quebrantada. Para producir en estos días. Para produzir nesses dias. Para producir en estos días. Para produzir nesses dias. Todo lo que Dios espera que produzcamos. Tudo o que Deus espera que produzamos. No fuimos llamados a producir según los hombres. Não fomos chamados para produzir segundo os homens. Fuimos llamados para producir según Dios. Fomos chamados para produzir segundo Deus. Frutos de la naturaleza que nos gobierna. da natureza que nos governa. Adora al Señor con sus palabras. Adore o Senhor com as suas palavras. Porque hay algo que está aconteciendo espiritualmente. Porque há algo que está acontecendo espiritualmente. Veo que mientras durante la predicación de la palabra, Vejo que enquanto a palavra é ministrada, la palabra está siendo como un martillo, a palavra está sendo como um martelo, pesada para algunas personas, pesada para algumas pessoas, porque está rompiendo, porque ela está rompendo, rompiendo, rompendo, rompiendo, rompendo, rompiendo lo que impedía el avance, rompendo o que impedia o avanço, rompiendo lo que impedía la manifestación de esta verdad. rompendo
vindo que impedia a manifestação desta verdade. Quiero pedirte que por los próximos minutos abras tu boca, Eu quero pedir que pelos próximos minutos você abra sua boca, porque estamos a la puerta porque nós estamos à de porta entrar a una temporada de una gran fructificación, de entrar em uma temporada de uma grande frutificação, de ver lo que hasta hoy nuestros ojos no vieron, de ver aquilo que até hoje os nossos olhos não de viram, ver lo que vimos en visión espiritual, de ver aquilo que vimos em visão espiritual, hacerse realidad en la tierra. tornar-se realidade na terra. Pero hay que salir del estancamiento. Mas temos que sair do estancamento. Debemos de salir de la cordera espiritual, Devemos sair de la obesidad, da obesidade espiritual, de recibir tanta de palabra, termos recebido tanta pero no palavra, dar los frutos de ella. mas de não darmos os frutos dessa palavra. Comunidad pleno amor, Cumprirá pleno amor. comunidad pleno amor. Comunidade pleno amor. No te estancarás, Não se estancarás. no caerás donde otros cayeron, Vocês não cairão naquilo que outros no caíram. te equivocarás donde otros se equivocaron. Não errarão onde outros erraram. Darás los frutos, Vocês darão os frutos. darás los frutos, Darão os frutos. darás los frutos. Darão os frutos. Conforme a la estación que estamos viviendo. Conforme a estação que estamos vivendo. Y el Dios de paz, E o Deus de que paz, resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, que ressuscitou dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, el gran pastor de las ovejas, o grande pastor das por la ovelhas, sangre del pacto eterno, pelo sangue do pacto os eterno, haga aptos en toda buena obra, nos faça aptos para toda boa obra, para que hagáis su voluntad, para fazer a sua vontade, haciendo Él en vosotros fazendo Ele em nós lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, aquilo que é agradável a Ele perante Jesus al Cristo, cual sea la gloria para a qual seja toda a por glória todos los siglos. por todos os séculos. Amén. Amém. Y amén. E amém. Denle el más grande aplauso que tenga el Señor. Dê o seu maior aplauso que tenhas ao Senhor. Aleluya. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Vamos, sostenga ese aplauso. Vamos, sustente esse aplauso. Esta casa no es estéril. Esta casa não é estéril. Esta casa no es estéril. Esta casa não é estéril. Quiero afirmarlos Eu quero afirmar y confirmarlos en esta e palabra. confirmá-los nesta palavra. Esta casa no es estéril. Esta casa não é estéril. Darán fruto. Vocês darão frutos. Y el fruto que Dios quiere producir. E o fruto que Deus quer produzir. Fueron como una experiencia de laboratorio. Vocês foram como uma experiência de laboratório. Si funcionaba aquí, Se funcionava aqui, funcionaría en otros lados. funcionaria em outros lados. Prepárense a exportar Preparem-se para exportar lo que Dios les ha dado, aquilo que Deus lhes deu, porque ciertamente porque certamente dará fruto. vocês darão fruto. ¿Podrá salir algo bueno de esta región? Poderá sair algo bom dessa região? Claro que sí, Claro que sim. claro que sí. Claro que sim. Dios no olvidó esta casa. Deus não se esqueceu desta casa. Esta es la palabra que veo, Esta é a palavra que vejo. el Dios que ve en lo secreto, O Deus que vê no secreto recompensa en público. recompensa em público. Esta casa fue como el secreto para ustedes. Essa casa ela foi como um lugar, um secreto para vocês. Fue como ese lugar secreto Ela foi como esse lugar secreto que Dios vendría a ver que Deus viria para ver y buscar fruto. e buscar fruto. No son una higuera estéril, Vocês não são uma figueira estéril, sino que son una higuera que darán fruto. senão que são uma figueira que dará Y cuando el frutos. Señor venga a buscar fruto, E quando o Senhor vier buscar os frutos, encontrará fruto. encontrará fruto. Encontrará fruto.
En el nombre de Jesús. nome de Jesus. Den un aplauso al Señor. Dê um aplauso ao Senhor.